Quais são os cuidados que o regime próprio deve ter a partir da criação do regime de previdência complementar no município? Temos recebido algumas consultas a respeito de alguns problemas enfrentados por alguns RPPS e alguns municípios que instituíram o regime de previdência complementar e não têm observado o teto do regime geral de previdência social. Eu convido você a participar comigo dessa conversa. Meus caros, a Constituição da República de 1988, ela estabeleceu, em princípio, 3 regimes previdenciários. O regime geral de previdência social, de caráter obrigatório, de filiação obrigatória a todos os trabalhadores em geral ou empregados públicos filiados ao regime seletista. Regime próprio de previdência social, estabelecido no artigo 40 da Constituição, que possui uma regulamentação por uma lei geral de organização e funcionamento dos RPPS, que é a Lei 9717 de 98, e o regime de previdência complementar, que está previsto no artigo 202 da Constituição Federal e possui regulamentação nas leis complementares federais números 108 e 109. É bem verdade que os regimes próprios tiveram uma substancial mudança em sua legislação, diga-se aqui constitucional, a partir de 98, com o advento da Emenda Constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98. Essa emenda que protagonizou e promoveu diversas alterações nos regimes previdenciários, inclusive dos servidores públicos, ela trouxe para o artigo 40 da Constituição os parágrafos 14, 15 e 16. Esses parágrafos, por sua vez, passaram a dispor que os regimes próprios poderiam fixar limite máximo para os seus benefícios previdenciários. Foi o que ocorreu com a União em 2013, quando criou o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais. Mas até o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, os parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal traziam isso como uma faculdade, como uma opção para os regimes próprios. Não era estabelecido, portanto, uma obrigatoriedade ou um prazo para que os regimes próprios ou para que os municípios, aliás, criassem esse limite máximo para a concessão de benefícios, limite de pagamento dos benefícios previdenciários em regime próprio de previdência social. Essa alteração, essa obrigatoriedade só veio com o advento da Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Foi com a Emenda Constitucional número 103, especificamente seu artigo 9º, parágrafo 6º, que foi estipulado prazo de 2 anos, contados da data de publicação daquela emenda, ou seja, dia 13 de novembro, para que todos os entes da federação, estados, Distrito Federal e municípios, criassem e instituíssem por meio de lei regime de previdência complementar. Ela deu nova redação aos parágrafos 14 e 15 do artigo 40 da Constituição para retirar do texto constitucional a expressão poderá, que dava conotação ali de faculdade, de opção para os entes federados. E agora ela traz isso num caráter cogente, obrigatório, de observância obrigatória para todos os entes da federação. Ou seja, até 12 de novembro de 2021, todos os entes subnacionais deveriam ter criado regime de previdência complementar. Muitos entes criaram o regime de previdência complementar e seguiram, às vezes, por exemplo, a Secretaria disponibilizou projetos de lei, modelos, minutas, para que fossem criadas as previdências complementares nos entes federados, mas fato é que isso demandava muitos estudos específicos. E muitos entes, às vezes, para cumprir o prazo estabelecido pela Constituição, para não sofrer penalidades, sanções de tribunais de contas ou mesmo da Secretaria, hoje Ministério da Previdência Social, correram e não promoveram os estudos necessários, mas criaram por lei o regime de previdência complementar. Geralmente, as leis, comumente, essas legislações que criaram, que instituíram o regime de previdência complementar, têm uma previsão no seguinte sentido, de que todo aquele servidor público que prestar um concurso, ou seja, ingressar no serviço público, for nomeado em cargo efetivo após a instituição do regime de previdência complementar, ele deve contribuir para o regime próprio do município somente
para a parcela até o teto do regime geral de previdência social, que neste ano, em 2023, está fixado em R$ 7.507,49. Este é o teto do regime geral vigente neste ano, neste exercício de 2023. Então, todo e qualquer servidor público, por exemplo, criei o regime de previdência complementar em 12 de novembro de 2021. Se o município abrir um concurso público, um processo seletivo, para que o servidor público passe, seja aprovado e seja nomeado após esta data, ele só contribuirá para o regime próprio até o limite, até o teto do regime geral. E que isso tem por consequência que essa contribuição do servidor limitada ao teto vai vincular também a contribuição patronal, que na Previdência Complementar são chamados de patrocinadores, a contribuição do ente empregador, a contribuição da prefeitura, no caso. Os problemas que isso pode trazer, se não for observado, são enormes. Tanto para a prefeitura, que continuará contribuindo, geralmente com uma alíquota maior para o regime próprio. Então, trata-se de um problema financeiro e econômico para o ente federativo, como também haverá prejuízos para o servidor, visto que, uma vez que a contribuição desse servidor público para o regime próprio de previdência social deveria ser limitada ao teto do regime geral, neste ano R$ 7.507,49, e não o foi, isso não significa que o regime próprio, no momento de conceder a aposentadoria em favor desse servidor público, vai ter que pagar a integralidade dessa aposentadoria acima do teto. Essa contribuição previdenciária sobre o valor que superou, que excedeu, que ultrapassou o teto do regime geral, enquanto deveria ser limitada, não pode ser objeto depois de retribuição para o servidor público, até porque ela é ilegal. A lei previa expressamente o limite de contribuição e o limite de pagamento para esse servidor público que ingressou após a criação da Previdência Complementar nesse ente federativo. Portanto, esse é um cuidado muito importante que você, gestor de regime próprio, deve ter, deve possuir, ter esse contato com um órgão de recursos humanos da prefeitura, com o pessoal da prefeitura, para que não aconteça essa situação, para que vocês tenham esse olhar, esse cuidado, esse zelo para todo concurso público que for realizado após a instituição do regime de previdência complementar. Então, o fato de a contribuição ter sido acima do valor que supera o teto do regime geral para o servidor público que ingressou depois da criação da previdência complementar, não significa que haverá repercussão, reflexos no cálculo do benefício. Isso pode dar discussões judiciais, dar prejuízo para o ente federativo que vai continuar contribuindo com uma alíquota superior a maior do que aquilo que ele contribuiria se fosse limitar ao teto do regime geral e contribuir para a previdência complementar. Então são cuidados, são dicas, são conselhos, sugestões, recomendações, instruções que eu deixo aqui para vocês terem esse olhar, esse cuidado com a prefeitura, com o RH, com o departamento de pessoal do seu município. Eu agradeço você que participou, me ouviu aí mais uma vez e eu aguardo você numa próxima conversa.